bênção. Amém? E eu quero falar com você a respeito de um homem assim que foi muito, muito usado na palavra. E nesses dias fazendo o meu tempo de oração, meu TSD, algumas pessoas escutam no culto online, e às vezes não estão acostumados com essa sigla, né? Então, TSD é tempo sozinho com Deus. Então, quando você escuta alguns de nós aqui falarmos, no meu TSD, Deus falou comigo, é uma linguagem aqui da Igreja Apostólica da Conquista, que a gente já entende o seguinte, aquele meu tempo devocional, aquele meu tempo de meditação. E eu quero hoje falar com você a respeito de um personagem, de uma pessoa que Deus usou muito, que Deus se moveu muito através dele, e o Espírito Santo me tocou o meu coração para que esta unção fosse ativada, ela fosse ligada, conectada na minha vida e na sua. Hoje eu quero falar de um homem que foi conhecido como o profeta Elias. Este homem, quando você vai lendo o Antigo Testamento, eu posso estar equivocado, muitos homens foram usados, mas Elias foi usado e ousado de uma forma muito sobrenatural. Deus tinha uma parceria com ele e ele também com Deus, de uma forma que este homem, ele orava, este homem falava algo e Deus carimbava embaixo. E eu falei, Deus, eu quero ser um Elias para essa geração. Ele falou, então pregue sobre isto, ore pelo meu povo, porque eu estou nesses dias levantando pessoas que vão fluir no espírito de Elias, que vão fluir nesta mesma marca profética no qual eu coloquei o meu espírito, minha vida e o meu poder na vida de Elias, eu quero colocar sobre a minha igreja. E que o Espírito Santo agora, em nome de Jesus, possa trazer revelação para a minha vida e para a sua. E que nenhuma interferência haja contra a minha vida e a sua família, para que você receba a palavra de Deus em nome de Jesus. E eu vou para isto, com a ajuda aqui da nossa equipe de mídia, eu vou utilizar 4 textos bíblicos bem rápidos, pequenos, para te falar um pouquinho sobre Elias. Só para te dar uma introdução, Elias foi o homem que orou, chuva cessou, ele orou, chuva desceu, ele orou, morto ressuscitou, ele fez oração, ele fez decretos proféticos e apostólicos, e coisas sobrenaturais aconteceram, exércitos foram desbaratados, reis foram destronados, um homem que Deus usou de uma forma sobrenatural. Agora eu já começo mostrando para você, porque quando a gente ouve sobre esses personagens bíblicos, a gente tem a impressão que a gente está falando de super-homens. Não, esses homens devem ter nascido, como às vezes até o bispo Jair brinca, a gente brinca muito aqui na igreja, eles devem ter nascido com asa nas costas. Mas não é não, vou te mostrar biblicamente que Elias era um homem como eu e você. Põe o primeiro texto para mim, Tiago capítulo 5, versos 17 e 18. Vai aparecer aí na sua tela, está aparecendo aqui para mim. Olha o que o apóstolo Tiago está escrevendo lá no finalzinho do Novo Testamento, quando ele está falando sobre o contexto da oração, sobre a importância de nós declararmos palavras proféticas, quando nós temos que fazer decretos proféticos e apostólicos. Olha o que a Bíblia fala sobre Elias. Eu vou ler na NVI, na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Aí Elias orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Volta para mim uma aí, por gentileza, mídia. Gente, se você pegar na versão revista e atualizada, vai estar escrito assim, eu não precisa colocar não, mas só para você saber. Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós temos. Se você pegar na nova tradução da linguagem de hoje, Elias era um homem com muitas fraquezas. E eu escolhi essa porque é uma versão mais atualizada. Elias era humano como nós. E quando eu fui estudar esse profeta,
e pedi para Deus, eu não queria só saber a história do profeta. Eu falei, Senhor, eu quero fluir nesta unção desse profeta. Eu sei que era o Senhor nele. E se o Senhor usou ele, o Senhor pode usar a minha vida e pode usar a vida de cada um que vai estar conectado online aqui hoje. E aí então eu falei, Senhor, mas esses homens eram muito especiais. E aí o Espírito Santo me levou para esse texto da palavra. E eu quero confessar para você com muito carinho. Eu fiquei tão empolgado. Eu fiquei tão animado. Eu vou usar um termo aqui agora, tá? Eu fiquei tão energizado, irmão. Sabe por quê? Porque eu posso me identificar com todos esses homens que Deus usou na Bíblia. Elias, Eliseu, Moisés, Abraão, aqueles reis, Ezequias, Josafá. Eu posso saber como Deus usou Pedro, Paulo, Tiago. Sabe por quê? Porque eram humanos, como eu e você. E homens sujeitos às fraquezas, como eu e você. Só que olha que interessante, Elias, ele orava, meu irmão. A primeira oração que Elias fez, que tem registro, ele orou para que não chovesse sobre a terra. Põe o próximo texto aí para mim, por gentileza. Mateus 16, versos 13 e 14. Elias foi tão forte para o povo de Israel, o povo de Judá, que Jesus, quando pergunta para os seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Olha lá, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. Veja, Jesus era usado numa dimensão de unção e poder, que as pessoas confundiam Jesus com Elias, para você ver como Elias marcou a história do povo de Israel. Quando eles viam Jesus fazendo os milagres, alguns gritavam, como ainda não tinham revelação de que ele era o Filho de Deus, alguns gritavam, ele deve ser Elias. Ou alguns outros, você pega outras traduções que dizem que talvez seja o Elias que voltou, o Espírito dele sobre Jesus. Havia tudo, havia seitas, heresias, outros diziam que era Elias encarnado em Jesus, tinha de tudo. Mas não é isso que eu quero conversar com você. O que eu quero que você entenda logo de cara é que esse profeta, quando Jesus fazia sinais, o pessoal falava Elias. Por quê? Porque Elias fazia esses sinais que Jesus fazia. Ou seja, o Espírito de Deus que estava ungindo Jesus é o mesmo Espírito que ungiu Elias. E é o mesmo Espírito que unge a minha vida e unge a sua. Eu ouvi até um glória dos anjos aqui agora. O mesmo Espírito que ungiu Jesus é o Espírito que tinha ungido Elias. E posso dizer algo para você? Está pronto aí no seu sofá? Jesus também se fez carne. Jesus também era humano. Ele tinha 100% homem, 100% Deus. Mas ele andou no mesmo poder do Espírito Santo que andou Elias. No poder do Senhor. Elias era humano. E eu quero que você comece a se identificar. Eu, você, nós somos humanos. Nós temos nossas fraquezas. Nós temos nossas falhas. Mas o Senhor quer ativar uma unção na minha vida e uma identidade e uma mentalidade. Primeiro, eu sou homem, eu sou humano. Porém, este homem humano, revestido pelo céu, pelo poder do Espírito Santo, vai fazer o que Elias fez e o que Jesus fez. Meus irmãos, hoje, os lugares do mundo onde mais as almas estão se convertendo, existem muitos muçulmanos se convertendo. Lá na Indonésia, milhares estão se convertendo. Sabe por quê? Porque quando você fala de Jesus, eles perguntam assim, então me mostra Jesus. E aí não adianta você explicar. Você tem que demonstrar Jesus através do amor e através do poder que vem do céu. E Elias, ele foi este homem que Deus usou. E Tiago diz, ele orou e o céu fechou. Ele orou de novo e o céu abriu. Sabe o que é isto? São decretos que homens e mulheres que têm compromisso com Deus, são decretos que eles fazem aqui na terra, eles desligam aqui, eles ligam aqui, e aquilo que eles desligam aqui, e o que eles ligam aqui, é ligado ou desligado lá no céu. Meu irmão, por isso que eu quero que você nesta manhã, eu quero que você pegue esta mensagem,
de aquilo que você desligar, aquilo que você decretar aqui na terra, entendendo, não pelo teu lado, eu vou ficar falando tal coisa, eu sou tão fraco, eu tenho tanto assim, e etc. Meu irmão, Elias era humano. Essa palavra dizer que alguém é humano, já está implícito que o cara tem fraquezas. Já está implícito que o cara tem medos, como eu tenho. Ele tem inseguranças, como eu tenho. Como ele fica preocupado com as notícias aí da mídia, eu também tenho. Mas uma coisa eu sei, eu não posso andar baseado no meu lado humano, porque você é um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Nós só temos consciência muitas vezes do nosso corpo. Só temos consciência das nossas emoções. Mas a palavra de Deus diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É lá que ele fala. É lá no espírito que ele fala. Mas isso aí é uma outra pregação para um outro dia. Então eu quero te mostrar. Põe lá para mim em 1º livro de Reis, capítulo 17, verso 1. A primeira vez que Elias vai aparecer no Antigo Testamento está no livro de Reis, no capítulo 17. O que está acontecendo aqui quando Deus levanta esse profeta? Quem estava reinando? Vocês não têm ideia. Quem está reinando sobre Israel foi, e são historiadores, eu não estou aqui julgando nada, o pior rei que Israel já teve, chamado Acabe. Acabe não só se envolveu com práticas da terra, das terras inimigas, como ele casou com a chefe dos feiticeiros. Ele casou com a sacerdotisa satânica, uma tal de Jezabel. Então, além dele trazer a idolatria da terra, ainda casou com a chefe, com a líder das feiticeiras. Ou seja, aí, eu vou usar uma expressão aqui, aí o Baal lambuzou mesmo, meu irmão. Ele não só se atolou, mas ele se lambuzou, porque ele já trouxe coisas que Deus não aprovava, quando ele conquistou as terras, ele já trouxe coisas da idolatria, e ainda para ajudar, casa com a Jeza. Ele casa com a líder da feitiçaria. Ela era a coordenadora da escola de Baal. Ela que formava feiticeiro. Essa mulher matou todos os profetas do povo de Israel. Só restaram 7.000. E Elias aparece nessa fase onde Jezabel, essa mulher do rei Acabe, está cortando cabeça de profeta. E Elias então vai aparecer num momento muito crítico de Israel. Israel é povo de Deus, queridos. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó que se tornou Israel. Uma nova natureza, um novo povo. E Elias aparece então. E sabe o que vai acontecer? Deus fala para Elias, libera um decreto para que não chova na terra. Por quê? Porque as pessoas só têm a tendência de voltar para Deus quando as coisas apertam. Quando, desculpa a expressão, vou falar com muito carinho, mas quando o bicho pega, é que as pessoas lembram que tem que voltar para a igreja. Elas lembram que tem que derrubar a idolatria. Elas se humilham, se arrependem, correm de joelhos e põem a boca no chão e voltam para Deus. Então quando Deus manda um cerco, Ele sempre vai levantar um profeta, sempre vai levantar um homem e uma mulher, para decretar um juízo, mas não um juízo de morte, mas expressão de amor. E aqui Elias então, Elias o tesbita, da Tisbe de Gileade, aqui eram cidades, províncias. Elias disse para o rei Acabe, olha o profeta, que topetudo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Eu vi uma frase essa semana, Bispo Jair ouviu uma frase essa semana, Everton, que hoje os profetas falam dos reis. Na Bíblia, os profetas falavam aos reis. Profeta não é para ficar criticando o A, o B ou C. Profeta é para falar aos reis. A unção do Espírito Santo está na minha vida e na tua, não é para falar das coisas, mas é para dar comando às coisas para que venha o reino de Deus.
A minha unção e a tua não é para falar da desgraça do Covid. A minha unção e a tua é para dar comandos ao vírus fora dessa nação. A minha unção e a tua não é para detonar ou A, ou B, ou C, o político A, ou B, ou C. Não, é para profetizar decretos para que venha o reino de Deus através da vida desses homens. A unção que está na minha vida e na tua não é uma unção para destruir família, destruir casamento. A unção de Deus está na minha vida e na tua é para trazer decretos de Deus. Decretos que você liga aqui na terra, Deus liga lá no céu. Mas pastor, eu não posso, eu sou um homem, eu sou falho. Elias era humano. E ele começa a dar o primeiro. Então o primeiro ponto que eu vejo na marca de um profeta, de uma mulher de Deus, uma profetisa, é ele dá comando sobre as circunstâncias. Deus me deu 4, 5 pontos, mas eu hoje de manhã agora só vou falar de um. Só um vou falar. E na semana nós vamos falar dos demais. Ele libera decretos sobre circunstâncias. Sobre circunstâncias. É impressionante. Quando ele fala, Acabe, rei, é o seguinte, não vai chover. Estou liberando uma palavra que não vai cair uma gota de orvalho, não vai cair chuva sobre esta terra, segundo a minha palavra. E só vai voltar a chover quando eu falar de novo. Meu irmão, isso é muito sério. Olha o comprometimento deste homem com Deus e Deus com este homem. Depois você continua lendo aí os próximos capítulos, você vai ver que este homem orava, descia fogo do céu. Esse homem decretava, a chuva voltava. Ele falava, a chuva parava. E eu falei assim, Senhor, mas esse foi um profeta da Bíblia. Ele falou, não, Elias era humano, como você é. Como todos aqueles que vão estar ouvindo no online. Era homem, ele também tinha seus medos. Quando Jezabel ameaçou matá-lo, ele se escondeu também, ele fugiu para a caverna. Era homem que tinha fraquezas, ele tinha temores, mas ele tinha também uma aliança com Deus. Deus tinha compromisso com ele, querido. E ele falava, não vai chover conforme a palavra que eu estou dizendo. Deus, você fechava o céu. Eu quero dizer esta manhã, que você pode, em nome de Jesus, começar a dar ordens aí dentro da tua casa, não para pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. Quinta-feira nós estávamos na nossa live de oração, e uma pessoa falou assim, eu estou de cama, não consigo andar, meu joelho está inflamado, está infeccionado, não lembro o que era, está travado. E aí imediatamente eu e a Bispa Débora ali na telinha, no celularzinho ali, bem simples, meia cara de cada um. Falamos, ei, você que está aí com isso aí que você mandou agora. Não foi palavra de conhecimento não, a pessoa falou para nós, põe a mão aí no seu joelho agora. Karina, foi demais. A pessoa colocou a mão, nós oramos pelo celularzinho ali na telinha, o Evaldo. Seja curada agora. Dor, ouça nosso comando. Joelho, seja sarado agora. Eu não levantei minha mão, querido, fiquei, pai, será que o Senhor poderia curar o joelho? Será que, Senhor, se for da tua vontade, pela tua misericórdia, ó Pai. Não, meu irmão, esse não é o espírito de Elias. Esta não é a unção que está na tua vida. A unção que está na tua vida é a unção de curar os enfermos. E nós começamos juntos lá a decretar, joelho, ouça agora a oração. Em nome de Jesus, seja curado. Meu irmão, a mulher mandou, no rodapé lá, ela falou, levantei, estou correndo na sala, marido mandou mensagem, eu nem sei onde mora direito, eu nem lembro direito quem era, é alguém conhecido aqui da igreja. Irmão, é assim que Deus faz, é dessa maneira, nós temos que parar de ficar com essa boca mole, só falando de morte, mais um morreu, olha lá enterrou mais um, você sabia que ninguém põe na mídia, que mais de 1 milhão de pessoas já foram curadas no mundo, da Covid-19? Isso a imprensa não vai falar nunca, porque as notícias são sensacionalistas. É isto, ei Jesus, ô Jairo, não incomoda mais Jesus não, a tua filha já morreu, deixa, não mexe mais não. Meu irmão, sempre o que as pessoas vão fazer, os trombeteiros da desgraça, só vão trazer notícia ruim. Jesus olhou para ele e falou assim, ei, fica frio, eu vou com você, eu vou curá-la, Lucas 8, eu vou lá, relaxa, a última palavra é minha, eu não falei, eu não decretei que eu vou com você, ela vai ser curada. Por que você está ouvindo notícia ruim? O profeta Elias, meu irmão, você tem que entender essa unção. Decretos apostólicos, decreto profético. Abre a tua boca, pastor, a minha célula, a minha casa de milagre, vai ser exatamente o que você está decretando.
Começa a decretar diferente. Começa a crer num Deus que opera milagres. Começa a crer. Como é que a frase que minha mulher usou semana passada foi? Mostre para o teu problema o tamanho do teu Deus. Alguma coisa assim ela usou na mensagem de manhã. É dessa maneira. Dessa maneira. Agora, queridos, vou concluir a mensagem. Você sabia que Jesus quer que eu e você tenhamos autoridade sobre circunstâncias? Porque eu não estou aqui para exaltar Elias, eu estou aqui para falar do Espírito Santo. Eu estou aqui para falar do Espírito de Jesus, que é o que se movia em Elias, que é o que se move na minha vida e se move na tua, se você crê. Mas, meu irmão, nós temos que mudar nosso decreto hoje. Eu quero declarar uma geração, sabe, gente? Uma geração de Elias. Eu quero decretar uma geração que abre a boca e fala, não vai chover. Vai chover. Eu me lembro, começo do meu ministério, solteiro ainda. Nós fomos lá para uma praça, lá em Pinheiros, Praça Benedito Calixto. Comecei no meio da Teodoro Sampaio, ele tinha uma praça. E nós fomos fazer evangelismo. À tarde, lá tinha uma feirinha, e eu fui. Era muito menino. Fomos com um grupo de jovens lá de uma igreja. E Deus já me usava desde menino. Levamos violãozinho, folhetinho. De repente, meu irmão, aquilo foi uma experiência que marcou minha vida. Isso deve ter uns 91, 90, faz tempo. E chegamos lá, fechou o tempo em cima daquela praça, meu irmão. Ameaçou um toró. O toró de chuva. Começou uma chuva, meu irmão, que nós nos escondemos dentro de uma banca de jornal. E eu falei, Deus, nós viemos aqui para... Pô, Toninho, a gente veio aqui para evangelizar. Do nosso jeito, eu lembro, eu estava de tênis, bermuda, camiseta. Meninão, uma galera lá, um com violãozinho, outro com uma flautinha. Aí na hora o Espírito Santo falou assim, mas essa chuva, se você quiser, ela para. Eu lembro como se fosse hoje, gente. Isso aí deve ter mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Falei, Senhor, o que eu faço? Ele falou, vai ali na porta. Levanta a tua mão para o céu e diga, chuva, cesse. Porque nós queremos evangelizar. Meu irmão, eu fiz. Foi uma experiência que marcou minha vida. De repente, aquela nuvem, todo mundo viu. Inclusive a praça inteira, porque eu orei alto. Tinha a vozona forte, menino. Agora, chuva, nós viemos aqui para falar do amor de Deus. Em nome de Jesus, chuva, você vai sair. Abriu o sol. É coisa de 3 minutos, abriu o sol. Começou a secar tudo. E muita gente que estava ali escondido também, entregou a vida para Jesus. Porque naquele dia Deus cessou a chuva. E eu concluo mostrando para você uma experiência de Jesus com os seus discípulos. Coloca lá para mim, Marcos, capítulo 4, de 35 a seguir. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. E Jesus estava na polpa. A polpa é a traseira do barco. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então Jesus perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus dormindo na tempestade. Por que Jesus dormiu na tempestade? Sabe que Jesus era insensível às circunstâncias? Será? Não. Ele estava querendo ver se os discípulos já tinham entendido como se mover na unção profética para decretar aquela tempestade que cessasse. Aquela tempestade que estava enchendo água no barco. Aquela tempestade que estava para levar o barco a pique. E Jesus fazendo o quê, meu irmão? Jesus não entrou no desespero dos discípulos, não.
Jesus estava dormindo na polpa, estava dormindo lá no fundo do barco, tranquilo. E lá fora a tempestade comendo solta. E a coisa entrando água. Imagina aqueles pescadores profissionais. Pedro estava nesse barco. Um homem acostumado com o mar, acostumado com a tempestade, acostumado a lidar com tormentas. E estão todos desesperados, estão todos com medo. Nós vamos morrer, aí um olha para um, olha para o outro. Nós vamos morrer aqui. E que estranho, e Jesus dormindo lá na polpa, gente, vai acordar ele, alguém acorda este homem. Não é possível que ele está alheio. Não, querido, Jesus nunca está alheio à circunstância. É que Ele quer me levar para uma dimensão de fé. Ele quer me levar para uma dimensão que Elias andou. Uma dimensão que olha para o céu e diz, não vai chover, agora vai chover. Ele quer levar-nos para uma dimensão que se levanta no barco da vida e diz, ei tempestade, cessa agora. Acalme-se agora, faça bonança, haja tranquilidade. Ele está buscando essa geração. Mas é assustador, querido. Eu posso entender o desespero, o medo da morte daqueles que não conhecem Jesus. Mas é assustador em ver como as pessoas que creem, que têm fé, como eu e você, às vezes nós somos pegos pelas tempestades contrárias que chegam. E aí Jesus faz uma pergunta: por que vocês estão com medo? Medo é contrário da fé. Medo te faz olhar para a circunstância humana. Elias era humano, mas Deus usou poderosamente. Eu vi uma frase essa semana do pastor Giovanni, da Igreja da Paz de São Paulo. Uma frase que ele colocou no Facebook dizendo: quando o medo bater a sua porta, peça para a fé atender. Quando o medo bater na sua porta, peça para a fé ir atender. E eu digo nesta manhã para mim e para você, os ventos estão contrários, você vai ter que tomar uma decisão hoje. Você vai ter que tomar uma decisão. Ou você sucumbe no meio da tempestade, ou você pode se mover como Elias, como Jesus. E ele pergunta, vocês estão com medo? Por que vocês ainda não têm fé? Olha lá, ainda não têm fé? Tem uma outra versão, revista e atualizada, que diz, por que vocês são tão tímidos na sua fé? Tem uma outra versão, se não me engano, a revista e corrigida, que diz, por que vocês têm uma fé tão tímida, tão pequena? O que Jesus está querendo dizer é, sabe por quê? Agora eu vou parafrasear aqui. Sabe por que eu fiquei dormindo na polpa? Porque vocês já viram eu ressuscitando o morto. Vocês já me viram transformando água em vinho. Eu já enviei vocês para curar enfermos. Eu já disse que vocês tinham autoridade. Eu dei autoridade para vocês fazerem as casas de paz. E por que estão com medo? E por que ainda estão tão sem fé? Por causa da tempestade? Então se levantem na unção de Elias. Levante-se na unção profética de Elias. E decretem essa tempestade. Cessa em nome de Jesus. E olha que lindo. Volta um para mim, Hélio, por gentileza, o 39. Jesus se levantou, e eu profetizo isso para você que vai se levantar na tua casa agora. Você que vai se levantar aí na tua sala, no teu quarto. Você que vai se levantar lá. Jesus se levantou, ele repreendeu o vento. E disse ao mar. São decretos, igual Elias. Pessoas que decretam, não decreta. Nós vamos morrer. Essa coroa vira aí, não sei o que, esse corona não sei do que. A empresa vai quebrar. Vai falir, meio mundo vai falir. Meu irmão, minha irmã, está escrito na Bíblia, nesses dias, vai ficar muito nítido a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Nesses dias vai se cumprir a palavra que diz que aqueles que se santificam, santifique-se mais ainda, mas aquele que quer a sujeira, suje-se mais ainda. Esses dias vai se cumprir a palavra, que 1000 cairão de um lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Não quero fazer disso um triunfalismo, nem um ufanismo evangélico, nada disso. A gente sabe que tudo é graça e misericórdia de Deus, mas Deus está levantando uma geração de Elias. Jesus foi confundido com Elias, porque os sinais que ele fazia, Elias fazia também.
Olha lá, aquiete-se e acalme-se. O que aconteceu? O vento se aquietou e fez-se completa bonança. A primeira marca de um homem e de uma mulher proféticos é a autoridade sobre as circunstâncias.